começa esse Sport TV News falando do Flamengo e Atlético Mineiro, que fizeram um dos jogos mais esperados dessa edição do campeonato, né? Mesmo com a derrota, o Atlético manteve uma liderança folgada, mas o gol do Michael, ainda no primeiro tempo, deu aos torcedores do Flamengo um motivo para continuar sonhando com o título do campeonato. Visto assim, de longe e do alto, parece que era mais uma noite de Maracanã. Mas não era uma noite qualquer. Era a noite do jogo mais esperado do campeonato. É decisão, porque se a gente perder o campeonato tá perdido, se a gente ganhar, vamos inflamar e vamos ganhar o tri. Flamengo e Atlético Mineiro, os times de melhor aproveitamento da competição. O melhor ataque contra a melhor defesa. Um jogo para se assistir nos mínimos detalhes. Duas camisas pesadas, eu acho que quem falhar menos vai sair daqui com a vitória. Para o Atlético, líder isolado do brasileiro, a vitória era um passo gigantesco para o título. Para o Flamengo, voltar a vencer depois de 4 jogos representava muito mais do que se manter na briga. Era o remédio para o torcedor esquecer a eliminação da Copa do Brasil e aliviar o clima pesado entre a arquibancada e o técnico Renato Gaúcho. A gente veio aqui hoje para apoiar ele, mas é o seguinte, Flamengo é vitória, vitória e vitória. Vencer, vencer, vencer. Não venceu, mete o pé. Quem meteu o pé antes de a bola rolar foi o Rodrigo Caio. Ele sentiu o joelho ainda no aquecimento e deixou o gramado. No lugar dele entrou o Gustavo Henrique. Foi só uma das surpresas da noite. A postura do Atlético foi outra. O Galo foi para cima do Flamengo. Enquanto o Diego Alves provocava o Hulk ali pertinho da trave, o perigo veio pelo alto. Cruzamento na pequena área! Diego Alves! Júnior Alonso, ele é muito bom no jogo aéreo. Do lado rubro-negro, o torcedor mirim que foi ver o Gabigol acabou vendo o Michael, outra novidade no time titular do Flamengo. Para pará-lo, só no rodízio de faltas. Primeiro, o Natan. E aí o Michael vem pra briga, encara o Natan. Depois, o Guga. Falta do Guga, falta em Michael amarelo, primeiro do jogo. Até que o Arão fez um lançamento perfeito para o Isla. O lateral botou na área, o Bruno Henrique raspou de cabeça e aí... Toque de cabeça, Michel, cara a cara, bateu! Gol! Trave, rede, gol! Sai pra festa, Michael! 1 pro Flamengo, 0 pro Atlético! O Atlético respondeu, primeiro na tabela do Keno com o Hulk. O chute do artilheiro saiu torto. Que jogadaça! Hulk vive um momento incrível! Depois, na bomba do Guga. Que chutaço do Guga, tiro de meta para Diego Alves. Estamos no jogo ainda, voltar para o segundo tempo concentrado, colocar a bola no chão que podemos empatar e virar o jogo. O Atlético voltou do intervalo com Diego Costa no lugar do Guga. E numa jogada iniciada pelo atacante, o Guilherme Arana quase empatou o jogo para o Atlético. Arana no travessão! Na sequência, o Cuca mudou 3 de uma vez. Com Mariano, Savarino e Vargas nos lugares de Zaratio, Nacho e Keno, o Atlético ganhou fôlego para atacar o Flamengo. Sempre pelo alto e sempre com Diego Costa. Defendendo o Diego Alves, a cabeçada do Diego Costa. O torcedor do Flamengo sentiu o momento. Uns rezavam, outro ruim a unha, um terceiro alisava o cabelo e tinha aqueles que pediam por favor para o gol de empate não sair. O Renato então reforçou a marcação. Trocou o Michael pelo Thiago Maia, o Ramon pelo René. Mas foi o Isla que apareceu para salvar a bola que encontraram o Hulk cara a cara com o Diego Alves. No fim, o Rodinei ainda deu um susto no Everson. Rodinei bateu pro gol na trave! Foi o último suspiro do Flamengo para segurar uma vitória sofrida. Se o clima era de decisão antes do jogo, com esse resultado o campeonato ganha ainda mais emoção. A vantagem do Atlético sobre o Flamengo, que era de 13 pontos, agora é de 10. Mas pode cair para 4 se o Flamengo vencer os 2 jogos atrasados que ainda tem por fazer. Isso faltando 9 rodadas para o fim da competição. O torcedor pode ficar tranquilo que enquanto houver chances no Campeonato Brasileiro, a gente vai correr atrás. Hoje foi uma demonstração, uma entrega muito grande do grupo. Brigamos contra um adversário muito poderoso, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que está na final de Copa do Brasil. Então montou um grande elenco
E hoje nós medimos forças com esse inimigo e nós saímos vencedores. O campeonato não acabou, mesmo que a gente saísse daqui vitorioso, não tinha acabado o campeonato. O Flamengo é um grande time, é um time que vai disputar até o final. Nós estamos na frente ainda, dependemos só da gente para ser campeão, temos que manter a cabeça no lugar, os pés no chão e trabalhar. Abemos um campeonato, hein? Quem tá aqui é o Marcelo Raed, o galã dos comentaristas, pra gente bater um papo desse jogo de ontem. Grande expectativa, né? Os dois melhores times aí do campeonato, maiores investimentos, mas foi um jogaço assim também, não, né, Raed? O que aconteceu? Mas dá para entender o contexto, né, Caio? Era um contexto de final de campeonato. Por mais que o jogo não fosse uma final de campeonato, era um contexto parecido com uma final e toda partida decisiva, geralmente o jogo é diferente, é um jogo mais brigado, é um jogo onde entra outros aspectos que não o aspecto técnico e sim o aspecto lá de motivação. E foi isso que aconteceu na partida de ontem. Um Flamengo que tentou entrar com o Bruno Henrique próximo do Gabigol por dentro, o Atlético fazendo uma marcação muito precisa, mas num deslocamento dos jogadores do Flamengo sai esse gol do Michael numa bola longa do Arão, que o Isla cruza na área, o Bruno Henrique com uma impulsão impressionante. Ganha na cabeça e o Michael consegue fazer o gol que deu a vitória ao Flamengo. Um jogo com poucas ideias dos dois treinadores. Sim, poucas ideias. Mas um jogo digno de uma decisão, entre aspas, entre dois times que lutam ali por um título brasileiro. Agora o Hulk falou no final ali, não, nem se o Atlético Mineiro vencesse, a gente... o campeonato ia ter acabado, tem muito campeonato pela frente. Tem muito campeonato pela frente ainda? Não acredito. O Flamengo tem que correr muito atrás do Atlético ainda, mas sim, são 10 rodadas para o Flamengo, né? São 10 jogos, 11 jogos, eu estou sem a tabela aqui de cabeça. Com 27 jogos, 27 né? jogos. São 11 jogos para o Flamengo. 26 jogos. Tem como recuperar. São 12 rodadas ainda para o Flamengo, para o Galo são 10. Isso. Tem como o Flamengo recuperar, mas vai ter que contar com outras equipes fazendo o que o Flamengo fez ontem, tirando pontos de um Atlético que tem um jogo ofensivo muito forte. E agora falando do Galo especificamente, né? Claro que o Hulk tá com deu essa declaração aí, né? Mas o Galo jogou abaixo também? Assim, individualmente ou coletivamente o time não funcionou? O que você viu ali do Atlético? O futebol brasileiro tem muito disso, Caio, na minha opinião. O futebol brasileiro tem muito de times que não conseguem, no último terço do campo, decidir partidas facilmente em jogos desse tamanho, em jogos dessa magnitude. O Atlético do Cuca ontem foi isso. O Atlético não conseguiu achar espaços num Flamengo que jogou com uma linha muito próxima do seu próprio gol. Um Flamengo muito fechado. O mesmo veneno que o Flamengo sofreu nas últimas partidas de times fechados, o Flamengo aplicou no time do Cuca e o Atlético não conseguiu reverter. Chegou em algumas oportunidades, teve a bola na trave do Arana. Foi um time que até tentou criar, mas um time que não teve muitas ideias. Agora, o alívio, né? Se o Cuca saiu derrotado, o alívio para o Renato, que vinha pressionado, né, numa eliminação na Copa do Brasil. Renato Portaluppi, você acha que com essa vitória ele volta a implementar aquele estilo agressivo de quando ele chegou no Flamengo, assim, né? Porque ontem não foi o Flamengo do começo do Renato Gaúcho, né? Tava conversando com o Pedrinho agora, no camarim, antes da gente entrar aqui no ar. Só o Pedrinho, craque. Só o Pedrinho, craque. E a gente tem mais ou menos a mesma visão sobre o trabalho do Renato do Flamengo. Faltam alguns ajustes no sistema defensivo para quando o Flamengo perde a posse de bola, tentando propor um jogo de posse de bola. Então, a transição defensiva do Flamengo é uma coisa falha, não do Flamengo, mas do estilo de treinamento do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tem essa lacuna na carreira que não consegue fazer equipes com uma transição defensiva forte e para que o Flamengo consiga jogar com posse de bola o tempo inteiro. Não acredito que o Flamengo seja um time que vá impor o jogo de posse de bola em todas as partidas. Na partida de ontem, por exemplo, foi um time que se defendeu bastante próximo do seu próprio gol e não sofreu tantos riscos. Pois é, e o Flamengo tem tido bastante posse de bola. Ontem saiu um pouco mesmo do perfil, né?